Olá pessoal, então vamos continuar o nosso estudo das ligações das estruturas de Lewis, né? Mais especialmente. Vocês vão ver que tem algumas situações em que a gente consegue representar estruturas equivalentes. Eu até mostrei um exemplo, né, no vídeo anterior do COCL2. Estruturas equivalentes de Lewis com a mesma energia, né, mudando apenas a posição de uma dupla ou de mais de uma dupla ligação. E aí, quando isso acontece, né, como é que a gente sabe se tem uma que é a mais provável, se as duas são prováveis, se elas são diferentes ou não? Para ilustrar esse fenômeno, eu vou mostrar aqui uma molécula muito comum, que é do gás ozônio. E se a gente for representar a estrutura de Lewis dele, a gente pode se deparar com essa situação. E aí, esse risquinho, ele tá maior, porque vocês vão ver isso mais pra frente, não em química geral, mas existe um conceito chamado de comprimento de ligação. Mas assim, de forma bem simplificada, né? Quando dois átomos fazem uma ligação apenas, uma ligação simples, existe uma distância entre eles. Se dois átomos, né, os mesmos átomos do mesmo elemento, né, que a gente está falando do oxigênio, dos mesmos elementos, poderiam ser elementos diferentes, mas a ideia aqui é esse oxigênio se une a esse oxigênio por uma ligação simples. E a gente tem uma situação em que dois átomos de oxigênio se unem por ligação dupla. Quando eles fazem dupla ligação, eles se aproximam mais. Então, o comprimento dessa ligação é menor do que essa. Quanto mais ligações dois átomos fizerem, mais próximos eles vão ficar. Então, por isso que esse tracinho da ligação simples está maior. Então, a gente pode ter o O3, né, o ozônio, representado dessa forma, ou a gente poderia ter representado dessa forma. São estruturas equivalentes. Se a gente calcular as cargas formais, a gente vai ter os mesmos valores. A diferença é que aqui a dupla está entre esses dois átomos e aqui a dupla está entre esses dois átomos. E aí, será que elas são iguais? Ou será que tem uma que é certa e a outra não, uma mais provável do que a outra? Se existisse uma forma correta de representar, a gente teria essa situação. Uma ligação maior do que a outra, porque ela é simples. No entanto, o que se observa através de técnicas instrumentais é que, embora essa ligação, se ela fosse simples, ela seria maior do que essa, mas o que se observa é que a gente tem o mesmo valor para ambas as ligações, tanto a que teoricamente seria simples e a que teoricamente seria dupla. E, mais um detalhe, esse valor que a gente encontra experimentalmente, através de técnica mesmo, instrumental, esse valor, ele é menor do que seria se a ligação fosse simples, mas é maior do que seria se a ligação fosse dupla. Ele está no valor intermediário. O que significa que a gente não tem uma ligação simples e não tem uma ligação dupla. O que a gente tem é uma fusão dessas duas estruturas. A gente tem distância entre os átomos que não equivale a uma ligação simples e também não equivale a uma ligação dupla. Então, não é correto representar o ozônio só dessa forma ou só dessa forma. A gente tem que representar das duas formas. Isso é o que a gente chama de ressonância. Quando a gente tem estruturas de Lewis, mudando a posição de uma ou mais duplas, nas quais os átomos possuem, as estruturas possuem a mesma energia, né? Quando isso acontece, a gente diz que ocorre o fenômeno de ressonância, que representa uma fusão
como se fosse uma mistura das possíveis estruturas. E aí, para ilustrar, eu estou mostrando aqui, olha, a fusão da cor azul com a cor amarela seria a mistura dessas duas estruturas, como se uma estrutura fosse azul, a outra amarela, mas se a gente observar, a gente não acha nem amarelo nem azul, a gente acha apenas a verde, que é uma mistura entre elas. Essas estruturas que compõem essa fusão são chamadas de híbrido de ressonância. Então, a gente tem aqui uma estrutura possível, a outra estrutura possível, e a mistura entre elas, a fusão entre elas, é de fato a molécula de ozônio. E para representar que a gente está falando de um híbrido de ressonância, a gente usa setas de pontas duplas, né? Que uma seta para cá, uma seta para lá, né? Representando que a gente tem, na verdade, uma fusão das duas estruturas. Existem outras situações, eu coloquei aqui mais 2 exemplos, mas existem outros, né? Então, o íon nitrato, ele existe com essa estrutura, com essa e com essa. São estruturas equivalentes, têm a mesma energia. Então, a gente representa com uma setinha aqui, ó, dupla entre elas, para representar híbridos de ressonância. As 3 estruturas compõem uma fusão e a molécula tem que ser representada pelas 3, não só por uma delas. O mesmo raciocínio para o íon sulfato e para outros. A gente vai falar no próximo vídeo de algumas particularidades, de algumas exceções à regra do octeto. Eu sei que ligações covalentes são um assunto um tanto quanto extenso, porque a gente tem várias particularidades e é importante que vocês conheçam essas particularidades e a gente vai treinar isso nos exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, não deixem de perguntar, ou no fórum ou no nosso horário de atendimento. Um abraço e até mais!